Crianças, hoje vai ser um pouco diferente a nossa aulinha, porque, via de regra, eu costumo usar slides, imagens, coisas do tipo. Hoje não. Hoje, como a gente vai falar de uma obra literária específica, eu resolvi utilizar esse formato, tá? Se pegar, se ficar legal, se colar, eu continuo. Mas, se por um acaso os senhores assim decidirem, entre em contato comigo e a gente pode retomar o modelo antigo ou adaptar conforme que for melhor para vocês, beleza? Mas, o que a gente vai tratar hoje? Depois a gente fala das metodologias de como eu ensino, tá? O que a gente vai tratar hoje? Qual é o conteúdo da palestrinha? Nós vamos falar sobre uma obra, tá? Que está na listinha de obras que os senhores têm que ler, chamada Comédias para se ler na escola, de ninguém menos do que Luiz Fernando Veríssimo. Num primeiro momento, nesse primeiro bloco, eu quero falar para vocês quem foi o autor, um pouquinho da sua biografia, afinal de contas, a obra é produto do autor. O autor, por sua vez, é, em certa medida, fruto do ambiente no qual ele nasceu, cresceu, se desenvolveu, tá? Então, assim, uma coisa acaba sendo reflexo da outra. É importante a gente saber disso para compreender o que aquele cara escreve. Afinal de contas, ninguém é uma ilha isolada no oceano. Eu já falei isso 1 trilhão de vezes, se precisar eu falo mais 15 bilhões. Porque isso é muito importante. Saibam, senhores, que na verdade esse livro é uma coletânea de pequenos escritos desse autor, que nem ao menos foi ele que organizou, foi uma outra pessoa. Mas uma coisa de cada vez. Não coloquemos o carro na frente dos bois, usando uma expressão de velho, tá? Retomando, quem foi o autor? Quem é? Porque ele não morreu ainda, apesar de estar bastante velho. Ele é brasileiro, tá? Apesar de ter vivido uma parte considerável de sua vida nos Estados Unidos. Ele é um cronista, ele também produz contos, tá? Via de regra, com teor humorístico. Isso não significa que necessariamente aquilo que ele escreve, uau, é uma comédia fantástica, tipo Jim Carrey, você morre de rir, que vocês são criança, né? Vocês gostam de assistir Titio Avô, essas coisas. Galera, o conceito de comédia, o conceito de engraçado é um tanto quanto subjetivo e, assim, bastante questionável, né? Para uns é uma coisa, para outros é outra. O que pode ser de mau gosto para uns pode significar X, para outros Y, enfim. Com isso, não quero dizer que Luiz Fernando Veríssimo é de forma alguma desagradável ou deselegante, de forma nenhuma. O que eu quero dizer é que esse autor, galera, é extremamente multifacetado. E a forma como ele trabalha o humor é com uma inteligência refinada. Refinada a ponto de, sim, nós vamos notar ironias e elementos humorísticos, mas não aquele humor de gargalhadas necessariamente. Mas sim um humor que você se pega pensando, nossa, velho, é verdade, né? Ou seja, ele faz, ao passo em que escreve seus continhos, suas crônicas, convites ao leitor para que reflita sobre elementos, detalhes do dia a dia. Sabe aquilo que poderia passar super batido para o resto da sua vida, como, por exemplo, entrar uma aranha no seu quarto? Ou o fato de você viver em um condomínio devido à suposta segurança que essa modalidade de viver, essa modalidade de se aglomerar casas, supostamente oferece para as pessoas. Enfim, são coisas rotineiras, coisas que facilmente passariam batidas no nosso dia a dia, mas que para Veríssimo não passou. Com genialidade e astúcia, ele conseguiu transformar em arte coisas rotineiras, tá? Um pouquinho mais sobre o autor, galera. Ele é gaúcho, nasceu em Porto Alegre, tá? Em 1936. Nossa, professor, que cara velho. Pois é. Em 41 ele já foi para os Estados Unidos, porque o seu pai trabalhava no departamento de cultura e literatura nos Estados Unidos. Ele trabalhou em algumas universidades, houve uns momentos em que ele assumiu cargos bastante importantes, inclusive, tá? O nome dele era Érico Veríssimo e ele também era um autor bastante conhecido aqui no Brasil. Mas o seu filho acabou ultrapassando em fama, tá? A mãe de Luiz se chamava Mafalda Raufenvolpe e todos eles viveram um período considerável de suas vidas nos Estados Unidos, onde o nosso querido autor acabou conhecendo vários dos seus talentos. O cara não é só escritor, galera, além de cronista e produtor de contos,
ele também é roteirista, ele trabalhou como tradutor, ele é cartunista, sabe aquele cara que faz charts? Pois é. Ele também, pessoal, fez roteiros para televisão, ele é músico, ele tem bastante interesse por jazz e quase se tornou um saxofonista profissional, talento para isso ele tinha, mas o fato é que em determinado momento da vida, e já na sua maturidade, por volta dos 30, 35 anos, as letras bateram à porta de sua casa e falaram: toque, 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 Luiz, o senhor vai ser escritor. E assim ele se tornou. Ai, não foi assim, né? Que vocês são crianças, vocês acabam acreditando. Mas resumindo, em sua maturidade, tá? Quando esse cara já batia na casa dos 30 para os 40 anos, ele percebeu que o seu ofício poderia basear-se nas letras, para ser mais específico, na produção de obras literárias, com um toque humorístico, que não necessariamente é de se tirar gargalhadas, mas sim um convite a se perceber as pequenas ironias do dia a dia. Sobre a obra, moçadinha, sobre a obra. Como eu falei para vocês, não foi organizada pelo autor Veríssimo, tá? Mas sim por uma outra autora, deixa eu tirar o óculos porque tá dando reflexo fechado, né? Mas sim por uma outra autora, Ana Maria Machado, que reconhecendo nas obras de Veríssimo uma excelente porta de entrada para a leitura por parte dos jovens, lá foi ela reunir os textos, é difícil categorizar as obras de Veríssimo em gêneros, galera, mas ela recolheu esses seus pequenos contos, suas crônicas, e nessa versão condensada ela buscou oferecer principalmente os estudantes, por isso começa para se ler na escola, buscou oferecer para os alunos, para os estudantes, esse primeiro contato com a literatura de forma a despertar neles o interesse, tá? É por isso que o livro /coletânea é tão curtinho, composto ele próprio por capítulos extremamente curtinhos. É para você ler rapidinho e se divertir. É uma coisa para deitar no sofá e matar o livro em menos de uma tarde, tá? É bastante divertido. Essa autora, que inclusive prefacia o nosso livro, vai, de certa forma, desafiar o leitor a não gostar daquele livro. Porque o que ela acredita é o seguinte: é impossível alguém não gostar de leitura, tá? Porque a leitura pode abordar qualquer um dos assuntos existentes nessa galáxia. Se você gosta de alguma coisa, o que é muito provável, né? É impossível você não se interessar por um escrito sobre aquele assunto, tá? Veríssimo, por ter uma obra extremamente abrangente, é uma boa opção para dar-se o pontapé inicial no interesse pela leitura. Ela acredita que a partir dessa coletânea, os jovens então vão viciar-se em livros, o que é um ótimo vício, venhamos e convenhamos, tá? Então, senhores, esse livrinho, como eu falei para vocês, é bem curtinho, tá? Ele possui apenas 35 narrativas curtas, pouquíssimo, tá? E elas não foram escolhidas pelo acaso, como eu já falei para vocês, elas foram selecionadas com intencionalidade. Eu acredito que a Ana Maria Machado tenha se inspirado, dentre outros projetos, por exemplo, por aqueles projetos antigos. Vocês não sabem, né? Agora eu falo sério, não é piadinha. Vocês provavelmente não pegaram essa época, porque é mais para a época da minha mãe ou para minha, quando a coleção Vagalume, por exemplo, pegava obras curtinhas sobre temáticas assim infanto-juvenis e buscava a partir desses livrinhos que eram extremamente bonitos, né, tinha capas coloridas, tinha figuras chamativas e tratava de uns assuntos bem assim genéricos, de forma a tocar o leitor, né? Por exemplo, o carinho que alguém pode ter por seu bichinho. Eu amo de paixão um livro chamado Zezinho, Dono da Porquinha Preta. Aquela obra é maravilhosa, eu recomendo para todo mundo. É difícil encontrar hoje em dia, se você encontrar vai ser R$60 ou mais, mas é um dinheiro muito bem gasto, tá? Fica sem comprar um joguito na PSN, pelo menos um mês que você compra esse livro, você vai se divertir bem mais, eu garanto, tá? Eu prefiro PlayStation, como vocês já devem ter percebido. Microsoft faz uns jogos mais legais aí, e não me processa porque eu tô falando isso.
Moços, 35 narrativas curtas, com um objetivo bem delimitado, chamar a atenção dos jovens. Como eu já disse para vocês, não foram escolhidos ao acaso, e por sinal, outra coisa bem interessante, essas narrativas, galera, podem ser categorizadas, tá? Há 6 grandes categorias nas quais aquelas 35 se enquadram, tá? Como, por exemplo, o que eu quero dizer com isso, categoria? Eixo temático, tá? Essas 35, vamos supor, 5 tem um assunto em comum, então ela vai para o grupinho A. A outra tem 8 temáticas em comum, vai para o grupinho B. E quais são esses grupinhos, quais são esses eixos temáticos, professor? Vou falar para vocês. O primeiro deles, equívocos. Segundo, outros tempos. Terceiro, de olho na linguagem. Quarto, fábulas. Quinto, falando sério. E sexto e último, mas não menos importante, exercícios de estilo. Então, são 6 categorias em um livro curto que trata-se de um compêndio, uma coletânea de narrativas curtinhas, são 35 ao todo. A organizadora é a Ana Maria Machado e ela os organizou com um objetivo claro, que eu já falei para vocês 3 vezes. Não captou? Esqueceu? Veja essa videoaula de novo quantas vezes for necessário. Ela está postada aqui para vocês, gratuitamente, para que vocês façam bom proveito dela. Beleza?